Glória a Deus. Quero ler Zacarias, capítulo 12, verso 10, que diz assim: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale do Megido. Aleluia. O Senhor nosso Deus, Ele dá sobre nós, derrama sobre nós o espírito de graça e de súplica, né? E aqui ele está falando sobre Jerusalém. Nós estamos falando, vamos falar sobre o tempo dos gentios, né? Alguns sinais, né, da vinda de Jesus e alguns pontos que nós vamos estar meditando, porque nós estamos presenciando, né, uma guerra lá em Israel, né? Então, tudo que acontece em Israel, em Jerusalém, né, todo cristão ele precisa estar atento, porque tem tudo a ver com os sinais proféticos, né? E nós sabemos o reboliço que dá em toda a nossa sociedade, em todas as nações, um evento em Israel. É muito diferente, tanto que a guerra lá na Ucrânia, né, a guerra por causa da invasão russa lá na Ucrânia, não acabou, está ainda longe, mas tomou todos os lugares de atenção essa situação, o que aconteceu em Israel, né? Por quê? Porque as consequências elas podem ser muito maiores sobre todas as nações, né? E quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, né, eu quero mostrar alguns textos para que nós entendamos que acompanhar aquilo que acontece em Jerusalém ele é muito importante. Então, vamos ver primeiro Lucas, capítulo 21, quando Jesus está falando sobre o princípio das dores. Lucas, capítulo 21, né, eu li algumas coisas sobre Mateus, também falando sobre o princípio das dores, né, algumas coisas que vão acontecer sobre a volta do Messias. Eu ia trazer outros textos, mas a atenção toda nossa, né, ficou em cima da guerra, né, que ela não digamos, passageira, né, essa situação não é passageira. Então, quero compartilhar com vocês para que todos estejam atentos, né, e olhando para essa situação. Então, Lucas 21, Jesus ele vai falando sobre o princípio das dores, e ele fala sobre Jerusalém sitiada, no capítulo 21, verso 20. Né? Quando ele diz assim, ó, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo à sua devastação. Então, Jesus estava falando ali daquela cidade, naquele templo onde ele ia ser... naqueles dias que ele ia ser crucificado, e que depois Jerusalém seria destruída. E isso aconteceu no ano 70. Né? Jesus foi crucificado no ano 30, né, do nosso calendário, e Jerusalém foi destruída no ano 70, 40 anos depois. E aqui Jesus está falando porque preparando os seus discípulos, anunciando para que eles não ficassem surpreendidos sem saber o que vai acontecer. E a mesma coisa, nós como cristãos, nós precisamos ler a palavra do Senhor para nós não ficarmos atônitos, surpresos com as coisas que estão acontecendo. Né? Por quê? Porque tudo já está escrito na palavra de Deus. E é isso que nós vamos estar mostrando. Amém? Então, Jesus mostrou isso, dizendo, olha, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias são dias de vingança, para se cumprir tudo que está escrito.
Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Então, Jesus já está mostrando que contra o povo judeu, o sentimento de outras nações a respeito de Israel é um sentimento de grande ira. Então, isso já aconteceu na destruição e nós vemos muitas repercussões, né, na situação e muita ira contra o povo. Né? É interessante, mas já está escrito. Né? Isso já está escrito para que a gente não se espante, né, e entenda. Aí depois diz, cairão ao fio da espada e serão cativos para todas as nações. E tudo isso aconteceu no ano 70, onde Jerusalém foi destruída. Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então aqui Jesus está dizendo que haverá um tempo longo onde Jerusalém não seria dominada pelos judeus. Estão entendendo? Né? Então fala aqui, ó, tempos dos gentios se completem. Quando nós vamos tentar entender essa passagem, nós podemos ir lá para Mateus capítulo 1, quando Mateus ele vai fazendo o relato de toda a genealogia, e ele faz a conta de quantas gerações passaram. Aí, Mateus capítulo 1, verso 17, ele diz assim, ó, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, são 14. Né? Então, eu estava na escola bíblica, a gente estava falando sobre os cálculos e tal, aí na hora que eu falei isso, alguns irmãos falaram assim, opa, vamos fazer essa conta então. Né? Então, naquela hora a gente não podia fazer a conta, mas podemos fazer a conta. Então, Jesus está falando de Jerusalém, ser pisada. Quando é que Jerusalém tornou-se parte do reino de Israel, de Judá? Foi aqui no reinado de Davi. Reinado de Davi. Então foram 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia e a volta do exílio até Cristo mais 14. Então a gente está falando de 28 gerações. A geração, quantos anos são? Olhando pelo Salmo 90, quantos anos são uma geração? Né? Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O verso 1. Verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, a geração, o número de anos são 70 anos de uma geração. 28 anos, 28 gerações, vezes 70 anos, alguém tem calculador aí? 1960 anos. Então, você somando desde de Cristo até 1960 anos, nós vamos ter o período que Israel seria pisada, Jerusalém seria pisada pelos gentios. Quando que Israel Jerusalém foi conquistada pelos judeus novamente? Em 1967. Oi? Mais 7 anos, né? De 1960, né? Então, você teria aí nessa geração. Então, nesse período, desses 1960 anos, se você somar, nós estamos no período em que o controle de Israel, de Jerusalém, passaria aos judeus. Estão entendendo? E isso já está acontecendo. Hoje, ele não tem o total controle, ele tem o total
controle administrativo, mas ele ainda não pode construir lá o templo, tudo, tal, porque tem alguns outros acordos. Mas nós estamos no período em que os judeus estão retomando o controle de Jerusalém. Estão entendendo? Né? Então, por que isso é importante? Para a gente saber, voltando lá em Lucas, os tempos proféticos. Então, essas coisas estão acontecendo, para que nós... Não estou marcando data aqui, né? Estou só fazendo aqui os cálculos e mostrando as evidências, estão entendendo? Então, nós estamos no período em que a retomada de Jerusalém pelos judeus vai acontecer. E já aconteceu. Tanto que, em 1948, foi feito o estabelecimento do Estado de Israel. Então, ficou todos esses anos sem a presença dos judeus na terra deles, em Israel. E aí, continuando em Lucas 21, aí começa a dizer: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, se começarem a acontecer essas coisas, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Então, tudo isso que nós precisamos ver é o quê? Sinal para os crentes levantarem as cabeças. Qual que é o louvor lá de Salmo 24 que diz: levantai-vos, ó, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Amém? Então, Jesus está dizendo: levantai as vossas cabeças. Ou seja, esteja pronto, porque a nossa redenção está se aproximando. Amém? Estão entendendo? Entendeu, irmão? Fez a conta aí? Então, significa o quê? Que essa palavra profética de Jesus, ela se cumpriu. E nós estamos vendo o quê? Hoje, nações, o bramido da onda do mar, e das ondas, aconteceu nesse tempo depois da restauração, de Jerusalém. Você vê que nós passamos a ter o quê? Tsunamis, Foram terríveis as ondas, o avançar das ondas, Teve um acontecimento lá na Indonésia, teve o acontecimento, morreu 300 mil pessoas lá na Indonésia, no Japão também teve uma grande destruição. E nós vemos que essas coisas, essas tempestades e o movimento das ondas do mar, elas vão continuar. Nós estamos vendo o aumento dos furacões, o aumento das tempestades, o aumento de ciclones, ou seja, tudo isso está entrando nos tempos dos fins. Amém, irmãos? Então, para quê? Para que a gente não fique desesperado. A situação é difícil, mas o nosso coração tem que estar o quê? Confiante em Deus. Amém? É isso que nós precisamos fazer. Essa palavra ela é de exortação, de vigilância. Então, verso 29. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começa a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão se aproxima. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Amém? Então, a figueira, o símbolo da figueira é o quê? É Jerusalém. Por isso, a palavra diz: olhai para a figueira. Então, tudo que acontece em Jerusalém
tem importância direta para a nossa vida, né, para o cumprimento de todas as profecias. Né? Por isso, nós temos que estar atento e percebendo, olha, né, Jerusalém já está nas mãos dos judeus, mas ainda o altar, né, do incenso e a celebração da presença de Deus ainda não aconteceu, mas está próximo. Estão entendendo? Né? E aqui, mais uma coisa, Jesus diz: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então ele fala 2 vezes a respeito da geração. Né? É mais uma conta que a gente olha aqui sobre a geração. Então, na hora que Israel e Jerusalém for restaurada, nós temos o quê? Mais uma geração. Né? Então está próximo. Né? Aí não passará uma geração. E aí nós começamos a ver algumas coisas que Jesus fala. Veja em Lucas 19, ele fala a respeito da Lucas 17. Sobre a vinda do reino de Deus. Lucas 17, verso 26. Aí, Edu, eu estou falando bastante coisa, hein? Anotando aí bastante aí. 17, 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então veja como a palavra de Deus está se cumprindo. Aqui a palavra de Deus diz: casavam e davam-se em casamento. Né? Nessa geração que nós estamos vivendo, nunca se mexeu tanto em questão de dar-se em casamento, considerar que as pessoas são casadas. Né? E isso é o que? Está escrito na palavra de Deus. Que nessa geração, uma das coisas que acontecia é isso: as pessoas dariam-se em casamento, passariam a se considerar casadas de acordo com alguma definição das próprias pessoas. Estão entendendo? Né? E aí significa o quê? Que acontecerá como aconteceu nos dias de Noé. Quantos dias Noé levou para construir a arca? Quantos? 100 anos. Então, o período que Noé levou para construir a arca foi 100 anos. Né? Então, ou seja, há um período de pregação. Né? Há um período de pregação, mas não houve um período de conversão. Né? Nós estamos vivendo em uma época em que há muita pregação, mas a conversão, ela está sendo grande? Não. Isso reflete como foi nos dias de Noé. Estão entendendo? Para quê? Para que a gente fique atento. Você fala, poxa, por que está tendo... Né, a palavra está sendo anunciada no mundo todo. A pregação, hoje você tem muitos meios, você tem muitas pregações de salvação, apresentando Jesus pela internet, todos os meios, né, você tem disponibilidade para que as pessoas acessem, mas, como foi nos dias de Noé, está acontecendo nessa última geração. Está entendendo? Né? Para quê? Para que a gente fique atento.
Apesar de muito trabalho estar sendo feito, né, a conversão, né, de cada um está mais difícil. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, né, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. E com o amor esfriando, o que acontece com o arrependimento? Ele não acontece. Porque o arrependimento, ele acontece porque nós passamos a sentir o amor de Deus. Sentir que Deus nos ama e tem compaixão de nós, e nós passamos a nos arrepender dos nossos pecados. Estão entendendo? Né? Por isso, a gente começou com a palavra de Zacarias 12, né? Que diz, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Né? Para quê? Para que haja um quebrantamento. Né? Então, nós precisamos continuar pregando, não, significa que nós devemos continuar pregando, amém, irmãos? Anunciando a palavra, para que todos se convertam. E, veja lá, vamos voltar lá em Lucas 17, 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver seus bens na casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Né? Estão entendendo, irmãos? Então, esses dias é para nós colocarmos todo o nosso coração em Deus. Não colocar a nossa coração em bens, em coisas que podemos perder, em destruição que vai ter. Né? Coloque o seu coração em Deus. Amém, irmão? Né? Por quê? Porque se tiver no momento da angústia, nós não podemos olhar para trás. Na hora que tocar a trombeta, na hora que você perceber, Jesus está voltando, você fala assim, não, mas eu queria subir com aquela bolsa mais linda. Não vai voltar para pegar aquela bolsa. Não, mas eu queria voltar para pegar a minha roupa, né, de super-herói. Não é hora de buscar nada. Não, mas eu queria subir com o meu tênis mais bonito, né? Para poder, né? Poder caminhar nas nuvens, né? Olha só, vou subir com o meu sapato mais bonito, com a minha roupa mais bonita. Não interessa. Né? Se você tem bens, mas eu queria subir com o meu colar de ouro, né? Não pense em nada. Pense somente em Deus. Não pense nos bens, nas coisas que vão ficar para trás. Amém? Por quê? Porque nós estamos chegando nessa geração. Está entendendo? Se nós já não estivermos, nós estamos chegando. Se ainda falta alguma coisa para nós estarmos na última geração, né? Você não está ali, ó, não é a geração 28, olha, eu vou dizer, é 27 já. Né? Já estamos ali. Né? Se falta alguma coisa para acontecer, né? Mas nós vemos que todo o cenário está ficando pronto, inclusive de Jerusalém. Né? Um dos cenários que era o mais difícil de acontecer, né, era a volta dos judeus para a sua terra. E aconteceu. Né?
E o que está acontecendo é a retomada de todo o território. Né? Vai acontecer o quê? A retomada de todo o território. Hoje ele não ocupa todo o território que era dele na época do rei Davi. Está entendendo? O território que tinha na época do rei Davi é esse território que vai voltar. E ele ainda está pela metade desse território. Esse é meu entendimento, pelo que eu vejo na palavra. Amém? Estão entendendo? Então, são coisas que nós precisamos conhecer e cuidar do nosso coração. Quando nós vamos para Zacarias, vai lá para Zacarias capítulo 12. Esse texto que nós vemos, ele fala sobre Jerusalém, esse texto. Mas esse verso 10 que nós lemos, fala sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e súplica, e olharão para aqueles a quem transpassaram. Quem é? Eles olharão para Jesus e reconhecerão que Jesus Cristo vai aparecer ali no Monte das Oliveiras, em frente a Jerusalém. Eles vão reconhecer que Jesus é o que eles crucificaram, que o Messias é quem eles crucificaram. Estão entendendo? Por isso eles chorarão, porque eles reconhecerão que Jesus Cristo é o Messias que havia de vir. Amém? Então essa passagem está falando o quê? Do fim dos tempos. Então quando você olha essa passagem sobre Jerusalém, ela não é olhando por esse contexto, ela não é uma passagem a respeito do passado. Por esse contexto, ela é uma passagem do futuro após a crucificação de Jesus. Está entendendo? Né? E para o tempo do fim, da volta do Messias. Então aqui essa palavra fala de Jerusalém, e essa palavra não podia estar completa enquanto os judeus não estivessem vivendo em Jerusalém. Está entendendo? Mas agora eles estão vivendo. Né? Então, Zacarias capítulo 12, verso 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e fundou a terra, e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que farei de Jerusalém um cálice de tontura para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Então está dizendo o quê? Que Jerusalém será sitiada. Está entendendo? O texto está dizendo que Jerusalém será sitiada. Né? Não aconteceu ainda, mas já está, contudo, próximo a acontecer. E aqui Deus está falando que, olha, eu coloquei e farei de Jerusalém um cálice de para tontear todos os povos em redor. Ou seja, na hora que Deus está mexendo em Israel, Ele está mexendo com todos os povos em redor. Né? Significa que Ele vai fazer com que todos os povos em redor comecem a olhar para Jerusalém. Está acontecendo isso já? Está escrito. Verso 3. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que se erguerem, se ferirão gravemente. E contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura todos os que os montam. E sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos.
Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. E naquele dia porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez em seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. Então significa que nesse tempo o povo judeu vai fazer o quê? Vai conquistar todos os povos em redor. Está entendendo? Isso é o que está na palavra. Hoje nós vemos o quê? O exército mais forte daquela região, né, daquele pedaço, é próprio Israel. O exército mais forte, né, é Israel. Coisa que não acontecia há quantos milhares de anos, né? Mas aconteceu, é fato agora. E aqui, olha só o sentimento que está no coração do povo de Israel hoje. Eles têm a força do Senhor dos Exércitos. E hoje eles se sentem como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. E eles devorarão à direita e à esquerda. A direita está onde? Está Gaza. Gaza, Líbano. E a esquerda está o quê? Está Cisjordânia, que está no mesmo território de Israel. Então, aqui está dizendo o quê? Que o que vai acontecer nos tempos do fim, não sei se... não estou dizendo que vai acontecer agora, está entendendo, irmão? Mas isso nos tempos está se preparando para se cumprir essa palavra. Estão entendendo? E eles habitarão outra vez um próprio lugar, em Jerusalém mesmo. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltados acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco entre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Está entendendo? Está escrito aqui, é uma palavra profética que vai se cumprir nos nossos dias, nessa geração. Então, tudo isso que nós estamos vendo é uma preparação. É uma preparação. Por quê? Porque depois de tudo isso que acontecer, virá uma nova guerra das nações contra Israel. E é isso que diz esse texto. Então, essa primeira parte é de uma vitória de Israel. Jesus não está presente fisicamente, mas o anjo do Senhor irá lutar por Israel. Estão entendendo? E aí depois nós vemos essa palavra profética do arrependimento, que eles verão e prantearão. E aí vem no Zacarias capítulo 14. Bom, tem o 13 ainda que fala: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. E acontecerá naquele dia que o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra o nome dos ídolos, e não haverá mais memória. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Então, há um período que haverá de conquista de Jerusalém e um domínio de Israel em Jerusalém.
mas vem a grande dia, né, do Senhor. Quando fala o grande dia, significa o quê? Que a batalha final, o Armagedon, né, o que é o Armagedon? Armagedon é a batalha da volta de Jesus e as nações da terra lutando contra Israel. Nós já percebemos hoje um aumento, né, do ódio contra, né, o povo de Israel, né, e isso ele vai se aumentar se Israel aumentar suas fronteiras. Imagina o que vai acontecer, né, em termos de ódio. Mas tudo isso é preparação. Está entendendo que tá ficando, o cenário está todo ficando pronto? A palavra de Deus está se cumprindo. Zacarias 14 diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres esforçadas, metade da cidade sairá para cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra aquelas nações, como no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Ou seja, Jesus voltará, pisará no Monte das Oliveiras e abrirá aquele monte. E aí o povo de Israel, o povo em Jerusalém vai fugir da batalha por aquele monte, né, por esse vale que vai se abrir. Amém? Está escrito na palavra do Senhor. Amém? Então, para quê? E essa palavra, eles olharão para quem transpassaram, é justamente fazendo referência a essa volta de Jesus e quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras. Porque Jesus, ele subiu ao céu no Monte das Oliveiras. E ele voltará no Monte das Oliveiras. Quando ele volta no Monte das Oliveiras, o monte, ele se fende. Amém? Obrigado. Está entendendo, meu irmão? Né? Essa é a passagem que fala sobre essa batalha do Armagedon. Fugireis pelo vale dos meus montes, verso 5, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugirei como fugiste do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá mais luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. E naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Ou seja, Jerusalém é alta e vai abrir uma fonte de água na hora que Jesus chegar, uma fonte de água que vai correr para os dois lados. Vai correr para o mar da Mediterrâneo, para a direita, e para a esquerda, para o Mar Morto. E quando a água entrar no Mar Morto, o mar será curado. Ele vai se tornar uma água limpa. Não será mais uma água salubre. Amém? Isso nós já começamos a ver. Por quê? Porque nós já estamos na geração que isso vai acontecer. Nós já estamos na geração. No tempo em que isso tudo vai se cumprir. E quando você olha lá se acompanha lá no canal Israel com a Aline, né? Aí você vai ver lá que já tem fontes de águas, né, em poços, do lado do mar, que está brotando água.
Água doce do lado do mar salgado. E a água está curando o mar salgado, né? O mar morto. Vai deixar de ser morto, né? Amém? Estão entendendo isso? Né? E tudo isso vai se cumprir. No verso 12 diz assim: esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecerá os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles, e cada um agarrará a mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Como essa praga, será também a praga nos cavalos, nos mulos, camelos e jumentos, e todos os animais que estiverem nos arraiais. Quando muitas pessoas liam esse texto antes e falavam assim, não, mas a carne se apodrecer assim, não é possível isso acontecer. Hoje nós já sabemos que é possível. Né? Hoje nós sabemos que, né, por exemplo, com uma bomba atômica, né, você tem essas reações da radiação. Né? Então, a presença do Senhor será tão poderosa, né, que os inimigos, né, de Deus terão o seu corpo deformado. Estão entendendo? Né? Quando a gente olha lá em Apocalipse, essa mesma passagem de Zacarias, ela é descrita lá em Apocalipse. Vamos ver isso aqui. Em Apocalipse 14. Apocalipse 14. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como uma voz de um grande trovão. Também a voz que ouvi era como de um arpistas que, quando tangem a sua harpa, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E neles não se achou mentira na sua boca, nem mácula. E ouvi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois a hora do seu juízo é chegado. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aleluia. Então, tudo isso é a mesma palavra. Aquele que foi profetizado em Zacarias é o que está aqui em Apocalipse 14. Né? E aí começa a falar sobre várias coisas que vai acontecer, né? Quando a gente olha aqui. E a presença de Deus é que mostra outro lado. Além da batalha, né? Os santos e os anjos louvando e adorando ao Senhor. Né? Então, significa o quê? Que
que para nós, em todas as circunstâncias de adversidade, nós precisamos estar o quê? Louvando ao nosso Deus, porque o nosso Deus continua agindo. Amém? Então, todas as circunstâncias, todas as coisas que você estiver enfrentando, não deixe de louvar a Deus. Porque esse é o Evangelho eterno. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque Ele tem todo o poder. Amém? E assim, você vai ver, né, duas coisas que vai acontecer nesse Apocalipse 14. Nós temos a ceifa, né, que é a volta, né, a ressurreição dos mortos. Então, verso 14, capítulo 14 de Apocalipse, verso 14. Verso 13, vai. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho de Homem, tendo a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, é aqui onde vai ter a ressurreição dos mortos. Né? Por isso que ele está falando, bem-aventurados que desde agora morrem, né? Por quê? Porque todos esses que creem em Jesus e morreram, né? Eles terão uma nova vida. Então aqui está falando da nossa ressurreição no final. No final da grande tribulação. Está entendendo? Sei que muitos dizem que a nossa a ressurreição e a volta de Jesus, ela vai acontecer em secreto. Mas Jesus disse o quê? Todo olho verá. Então, seria muito confortável para todos nós já sermos arrebatados agora, né? Não vamos esperar nem a geração, né? E nada disso acontecer, mas nós estamos vendo que na palavra de Deus ele tem muitas passagens que diz que nós vamos testemunhar todas essas coisas daquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Então significa o quê? Que nós precisamos estar atentos, né? Então, ele fala da ceifa, fala da vindima, que aqui, quando ele fala da vindima, ele está falando da condenação, do juízo final. Né? E depois, né, aqui tem no capítulo 15, fala sobre os 7 flagelos, ou seja, né, aqui está falando sobre a batalha do juízo final. Então ele começa a falar sobre os 7 flagelos que vai ter, e aí fala, os remidos entoam o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. 15, verso 2. Vi como um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo as harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés. Então, aqui, vencedores da besta, né? Ou seja, os cristãos que não negaram a Cristo, mesmo quando estava a besta, ou seja, o anticristo. Ou seja, a igreja vai ver. Está entendendo? A igreja vai ver o anticristo. A igreja vai saber que teve o anticristo. Né? Então, aqui nós vemos que o arrebatamento ele pode acontecer no meio, na manifestação, nos últimos 7 anos, nos 3 anos e meio,
ou no final. Aqui o texto está dizendo sobre o final, né, dos tempos, né, para que nós fiquemos com o coração voltado para o Senhor. Amém, irmãos? E o número do Senhor, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo as harpas de Deus, e entoavam o canto de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E aqui vai ter os flagelos que vai ter durante a batalha, né? E aqui no verso capítulo 16, verso 12, que fala sobre o sexto flagelo, diz assim: derramou o sexto flagelo, a sua taça sobre o sexto anjo, né? Sobre a sua taça, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparassem o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Os reis do Oriente virão e atravessarão o rio Eufrates, que estará seco. Se alguém está vendo alguma notícia, o rio Eufrates está secando. Não sei se vocês acompanharam. O rio Eufrates está secando, né? E aqui está dizendo que os reis eles vão passar em seco, atravessando, né, o rio Eufrates, os seus exércitos do Oriente. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigiram aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a grande peleja do dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, né? Então, a mesma batalha que nós estamos vendo lá em Zacarias é o que vai acontecer aqui. Está entendendo? Então, tudo isso, estou dizendo que todo esse cenário está se desenhando porque nós estamos olhando para Jerusalém, o que está acontecendo em Jerusalém, né? E você fazendo os cálculos, nós estamos vendo o quê? Que ou é nessa geração ou é já na próxima. Nós estamos muito próximo de tudo isso se formar. Está entendendo? Vamos lá, eu passei os textos, né, para vocês aí, né, no grupo da igreja, para você depois poder analisar. Amém? Vamos para Lucas capítulo 21, que é o conselho que Jesus dá para nós. E Jesus dá bons conselhos, irmãos. É bom ouvir os conselhos de Jesus, porque Jesus dá bons conselhos para nós. Amém? Lucas 21, verso 34. Então, todas essas coisas nós ficamos preocupados, como que vai acontecer, como é que vai ser a guerra, como é que vai acontecer com tal país, com isso, com aquilo, né? A gente fica olhando para muitas coisas. O que Jesus aconselha a nós? Olharmos para nós mesmos. Amém? Olha só,
Verso 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir sobre todos que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possa escapar de todas essas coisas que hão de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Está entendendo? Né? Então, aqui a palavra de Deus diz que vai acontecer diante de todos, e vai acontecer sobre todos. Então, todos os cristãos têm que estar atentos, porque vai acontecer ao mesmo tempo, para todas as pessoas. Está entendendo? Então, por isso, nesse texto, segundo olhando nesse texto, significa que eu tenho que tomar muito cuidado. Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim, eu tenho que tomar muito cuidado. Às vezes a gente olha para o irmão e diz, você... Não. Aí você olha e diz, eu tenho que tomar muito cuidado. Está entendendo, irmão? Né? E Jesus, ele diz assim, olha, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências. Né? Porque, olha só, se tiver orgia, embriaguez, né, e os pecados, tudo isso aqui não é pecado? Né? Mas Jesus está dizendo que, olha, você pediu perdão, né? Mas tem o quê? A consequência, ou seja, significa que nós temos que manter o nosso coração puro para poder suportar o que há de vir. Está entendendo? A mensagem é essa. Porque se o nosso coração estiver se enchendo com os problemas deste mundo, como suportaremos o que há de vir? Está entendendo? Né? Então, por isso é necessário nós cuidarmos da nossa vida e prepararmos todas as pessoas. Né? Porque seria bonito eu dizer assim, não se preocupe, irmão, você vai ser arrebatado antes. Mas é o que está dizendo o texto? O que está dizendo aqui o texto? Eu posso interpretar e falar, não, eu não passarei por nada dessas coisas. Ah, se você quer passar, tudo bem. Eu falei, mas é o que está dizendo aqui no texto. Né? Veja Mateus 25, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes estavam, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Então, aqui é importante a gente ver o quê? Quem dessas 10 virgens, quantas eram crentes e buscavam a Deus? 10. Das 10, 10 eram crentes. Todas elas estavam com as lâmpadas acesas. A questão é, quantas estavam levando mais azeite para suportar o dia?
A mesma coisa, a ligação que nós vemos com Lucas 21, acautelai-vos. Então, significa que tomar cuidado com as consequências do pecado, né, faz o que? Você se encher de azeite. Está entendendo? Né? Então, você levar mais azeite, além de você estar com essa lâmpada acesa, nós precisamos ter mais azeite. Está entendendo? Né? Para quê? Para poder esperar. Porque no final, quantas dormiram? Só 5 dormiram? Não, as 10 dormiram. Né? Então, na hora que começa a demorar um pouquinho, quantas pessoas dormem? Todos. Mas aí é a importância de você ter a sua lâmpada acesa e ter a reserva de azeite. Ah, por que você vai na igreja toda hora? Por que você se preocupa em orar mais, em buscar santificar mais, em louvar mais ao Senhor? É a tua reserva de azeite, irmão. Está entendendo, irmão? Amém? Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nós precisamos saber a verdade, o conselho do Senhor para os dias difíceis, amém? Né? Você quer saber o conselho válido e útil para tempos difíceis? Quem quer saber isso? Amém. Então, é por isso que é importante nós conhecermos a verdade. E aqui diz, todas foram tomadas de sono e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. E em todas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as nessas disseram às prudentes, dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não falte a nós e a vós. E diz antes aos que vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam apercebidas, as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Né? Então, aqui, né, a gente estuda o texto para mostrar que a volta de Jesus para nós, né, ela pode acontecer no final, para nós estarmos preparados, para estarmos prontos no final. Mas significa o quê? Que nós temos que estar pronto todo o tempo. Né? E aqui é um momento que todas as coisas que, olha só, elas primeiro se aprontaram. Né? Todas estavam prontas, mas aí o noivo tardou. Aí dorme todo mundo. Né? Aí depois ouve um grito, vai acontecer agora. Aí se apronta. Aí outros, agora eu não estou muito pronto. Vamos lá buscar. Vamos buscar azeite. Mas aí foi buscar azeite e não deu mais tempo. Né? Então significa o quê? Que há momentos que nós vamos ver uma situação mais urgente. Né? Por exemplo, na hora que estoura a guerra, todo mundo fica desesperado. Aí passa 4 dias, 5 dias, né? 5 meses, aí já ninguém mais, né? A guerra está lá, as coisas estão acontecendo, mas ninguém mais está se importando. Não é assim? O ser humano acaba se preocupando na hora que a gente ouve o grito. Gritou, você vai lá, é urgente. Né? Aí depois parece que não é mais urgente. Né? No momento que a gente está em dificuldade, né? Aí é urgente. Aí depois que a gente é curado da doença, da enfermidade, né? A gente tem uma casa boa para morar, tal. Aí, Senhor, eu ia levantar para orar, mas, hoje eu estou com preguiça. Mas o Senhor sabe, né? O Senhor sabe. Então, deixa para outro dia, então, né? Então, por quê? Porque nós,
infelizmente, temos o nosso natural de deixar para depois, né? A não ser na hora do grito. Na hora que tem o grito, na hora que a gente percebe, aconteceu alguma coisa aqui, né? Assim como na hora que o sol escurecer, né? Na hora que Jesus fala assim, olha, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados, né? Vai cair um monte ardendo em chamas no meio do mar. Quer dizer, aí acontece coisas que você fala assim, e agora, eu vou me aprontar. Aí fala, não aconteceu ainda, tal, né? E aí? Significa o quê? Que nós precisamos estar vigiando e orando, e enchendo a nossa vida de azeite. Amém, irmãos? Né? Para você estar com a lâmpada acesa e você ter condições de permanecer com a lâmpada acesa. Amém? Com a confiança em Deus. Amém? Ficou assustado, irmão? A palavra do Senhor está se cumprindo. Para que a gente fique confiante em Senhor. Significa que nós precisamos nos aprontar quando? Qual que é o dia que nós precisamos nos aprontar? É na geração seguinte, a gente só precisa avisar as pessoas, olha, daqui mais 40 anos, né? É isso que a gente tem que falar? É hoje. É hoje. Né? Você tem coragem de olhar para o seu irmão e dizer assim, é hoje que eu vou me preocupar? É hoje. E aí, o que você vai fazer? Você vai olhar para o seu irmão e vai dizer, é hoje que eu vou me aprontar? É hoje que eu vou buscar mais azeite? É. 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 Quando uma mãe sai com criança, ela sempre sai com reserva, né? É com roupa para trocar, não sabe o que vai acontecer, né? Pode sujar, então tem uma roupa nova, fraldas, tem, né? Tem comida a mais, tem tudo a mais, não é isso? Porque você não sabe o que você vai precisar, você já anda com estoque, não é isso? E nós cristãos precisamos aprender a andar com estoque. Por quê? Porque aí nós não vamos olhar para trás, irmão. Ah, meu azeite está pronto, só que está lá na geladeira. Eu vou buscar meu azeite lá que está na geladeira. O que? Não, eu tenho todas as minhas anotações lá no meu caderninho. Eu vou voltar para buscar o caderninho. É no caderninho que vai ter que estar as anotações? Vai ter que estar tudo aonde? No nosso coração. Vai ter que estar tudo na nossa mente, na nossa lembrança. Amém, irmão? Nos ossos, na nossa boca. Vigiai, Então essa palavra, para poder vigiar, você vê que várias vezes nessa passagem Jesus fala, vigiai. No verso, Mateus verso 42, Mateus 24, 42, diz assim, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse que hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuidais, virá o Filho do Homem. Então, nós precisamos estar atentos e prontos. E esse sinal que nós estamos vendo da situação de Jerusalém é para ressaltar o quê? Que os tempos estão
se cumprindo. A palavra do Senhor está se cumprindo. Tudo aquilo que Deus falou a respeito de Jerusalém, do povo de Israel, se cumpriu. E aquilo que falta ainda se cumprir será cumprido. Amém? Por isso, fortaleça o seu coração, continue a buscar o Senhor, porque nós ouviremos ainda o grito, né? Veremos os sinais, a vinda do Senhor está próxima, né? Em todas as situações que nós vemos de tribulação, nós vemos que tudo vai acontecer, né, para nós depois que o sol se escurecer e a lua não dará a sua luz. E muitos olharam naquele um dia de ontem, ontem o sol não deu a sua luz, né? Ficou ali, teve um eclipse. O que Deus está falando aqui é muito superior a um eclipse. Não é de alguns momentos, um dia ficar sem a luz do sol, não. São vários dias que vai acontecer. Né? É tipo, o sol não dá a sua luz mesmo. A partir de um dia, né, você não vai ver mais a luz do sol. Né? Quando você vê em Apocalipse, tem vários momentos onde o sol ele vai escurecer. Tem uma passagem que é derrubada uma taça, né, de um anjo no sol, e ele deixa de dar a terça parte da sua luz. Então, ele só fica com 2/3, né, da sua luz. Está entendendo? Muitas coisas vão acontecer, né? E é preciso que nós busquemos, né? Muitas das coisas da interpretação do arrebatamento, né? Tem essas duas interpretações, que as passagens do arrebatamento em secreto vai acontecer com a igreja, e as outras passagens se referem à conversão dos judeus a Cristo. Né? Então tem essas duas linhas de interpretação. Né? Por isso que vocês podem pesquisar em livros, e muitos vão dizer que o arrebatamento vai vir para a igreja, o arrebatamento secreto, e a igreja não vai passar por várias circunstâncias, e os outros textos se aplicam aos judeus que se converteram, que vão aguardar a vinda do Messias. Né? Mas eu creio que há um só povo, um só Deus, um só Senhor. Amém? Então eu creio que toda a palavra vai se cumprir com todos unidos. Né? Então aí é uma questão de como cada um está interpretando os textos, e eu estou mostrando o porquê que eu entendo assim, mostrando esses textos. Amém? Né? Porque eu entendo que também é mais útil nós ficarmos atentos, porque Jesus várias vezes ele está falando ao cristão: vigiai e orai, e estar pronto. Amém? Né? Porque a palavra de Deus diz, nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas nós temos que estar prontos. Mesmo que mais coisas a gente consiga ver. Muitos esperavam não ver uma guerra, né? Que a igreja não estaria aqui quando começasse essa guerra em Jerusalém. Mas nós estamos aqui. A igreja está aqui. Né? Estamos aqui e a guerra já começou. Então, é por isso que nós precisamos enxergar na palavra do Senhor e ter a interpretação do fato. Né? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas não aconteceu nada. Nós não podemos ignorar que já está acontecendo. Amém? Né? Eu estou mostrando aqui pelos textos que na minha interpretação, as coisas já estão acontecendo. Para que nós estejamos buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Né? Ainda que nós estejamos enfrentando os dias de Noé, onde nós estamos pregando e poucas pessoas estão respondendo. A evidência de que a palavra está se cumprindo. Né? Antes eu imaginava que
no dia em que o sol escurecesse, né, a conversão na terra toda ia acontecer, porque é evidente que está escrito na palavra do Senhor e aquilo que vai acontecer. Mas a palavra de Deus diz que as pessoas não se arrependerão das suas maldades, mesmo com todos esses sinais acontecendo. Mesmo com o sol se escurecendo, mesmo com as estrelas caindo, mesmo com o mar tremendo, né? Tendo as ondas, mesmo com o terremoto. E nós vemos muito isso, muito medo, mas pouca conversão. Muito medo, mas pouco temor a Deus. E nós precisamos voltar o nosso coração a temer a Deus, como esse cântico diz, do Evangelho eterno: temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. Amém? Aplauda ao Senhor, convido ao...